Oi gente, tudo bom? Como prometido, falei pra vocês que ia explicar a situação da minha cirurgia e nada mais justo do que o Dr. Dal explicar pra vocês como é que foi mais ou menos. Eu vou falar, vou fazer algumas perguntas, não vai ser nada muito formal, mas de uma maneira que dê pra todo mundo entender exatamente o que aconteceu, assim, acabar com as dúvidas. De antemão, assim, já é bem notório de que eu falei um pouco no programa, né? Muitas pessoas que me seguem aqui talvez não tenham assistido, mas ele sempre foi muito solícito. A existência dele no meu período pré-operatório, no período operatório e no pós-operatório, que ainda estou nessa situação, corroborou exatamente para que eu seja uma pessoa muito grata e tal, e eu acho que nada mais justo do que ele explicar o processo, o que foi, até porque ele vai deixar vocês mais a par da situação. Tudo bom, doutor Dalvo? Tudo bem, o que aconteceu com ela está falando, já falou, né, já explicitou toda a situação que aconteceu. É uma situação que, digamos que ela tinha uma idade, não tinha um teor de experiência, não foi bem instruída na época que ela realizou esse procedimento, e as pessoas têm que tomar cuidado com algumas coisas, algumas situações, tipo essa conduta às vezes imediatista de querer resolver um problema e criar consequências para o resto da vida. Mas não estou aqui para julgar nem falar nenhum tipo de em relação a isso, eu só estou alertando as pessoas que eu acho conivente e que eu acho importante que não se aplique, não se tenha esse tipo de conduta em procurar profissionais que não sejam habilitados para desenvolvimento dessa área. Doutor Dalvo, logo quando eu comecei a ter os problemas e tal, algumas pessoas me disseram para eu não tentar mexer nisso, que não tinha nenhum profissional que fosse bom o suficiente para efetuar esse procedimento. Você já fez isso outra vez? Olha, eu já fiz e realmente, de certa forma, as pessoas têm razão, inclusive os profissionais, porque é uma cirurgia muito complicada, em que você não tem muito plano correto para você fazer a cirurgia, não existe técnica cirúrgica bem determinada para isso, então é uma coisa muito aleatória, porque é só você entender que como é uma coisa que não é permitida e não é utilizada pelo meio médico, então teoricamente os médicos não utilizam e não sabem lidar com isso. E um dos paradigmas e dogmas que ele perpetua na cirurgia plástica, na cirurgia em geral e na medicina, é que você só pode realizar ou mexer ou manipular algum tipo de técnica ou substância que você saiba tratar as complicações. Então, o que é pertinente da situação é o seguinte: como ninguém mexe, nem habitualmente sabe injetar ou nem trabalhar, não trabalha com esse tipo de substância, não se preocupou em termos de estudo científico ou nada, nenhuma cirurgia comprobatória que de maneira eficaz realizasse a retirada segura e completa dessa substância. Quais assim os riscos mais leves e os mais graves de uma situação dessa? Assim? São muito amplos, né, os riscos. Então, você tem risco até de necrose cutânea, quer dizer, a pele ficar podre, pele superficial, pele até profunda. Você também pode ter algum tipo de acometimento muscular, como atrofia importante, ou algum outro tipo de sequela maior que pode se manifestar ou demorar um pouco mais tempo para se manifestar. Mas assim, o mais comum que acontece são as alterações cutâneas, né? A pele ela começa a ficar com um aspecto de casca de laranja, como a gente conhece, porque é como se fosse uma atrofia do tecido celular subcutâneo, quer dizer, da gordurinha que fica embaixo da pele. E aí ela começa a ter aquela característica de pele enrugada. Que a minha já estava, não era? Isso, aí depois disso, o próximo passo é a necrose da pele, realmente, que aí não tem mais jeito, assim, você teria que fazer outro tipo de cirurgia, você teria que fazer também uma substituição daquela pele. E essa pele tiraria de onde? Tem que fazer? Você pode tirar de qualquer parte do corpo, né? Geralmente você tira ou da face lateral interna da coxa, né? Da face medial da coxa e algum canto para cobrir, para tentar resgatar ou tentar manter a pele numa textura mais ou menos parecida com a pele original, né? Pronto, para não generalizar muito, o que exatamente que foi feito na minha cirurgia? A sua cirurgia é uma informação médica, às vezes é um pouco complicada, mas quando a paciente está perguntando, não tem como me negar. Assim, o que foi feito foi retirado cerca de 60%, 70%, 80% do tecido, e aí foi retirado muito tecido são também, que não tinha como ser discernido, diferenciado do tecido. Tecido que? Muscular ou adiposo? Tanto muscular como adiposo. Então a gordura e o músculo foi retirado uma parte que não tinha como diferenciar isso da substância. Então não tem como você chegar e sair com um microscópio ou com algum tipo de lente de aumento, não existe nada disso para você tentar diferenciar o que é saudável e o que está doente. Até porque o produto ele se engloba ao tecido saudável.
Então ele forma uma espécie de cápsulas. E aí tinha alguns cantos que estavam acometidos até de micro fragmentos, semelhante até a um pedaço de vidro, parecia pedaços de vidro, os pícolos de vidro. E o interessante é que, como na ressonância não tinha aspecto de infiltração do tecido muscular, no intraoperatório observou-se que tinha realmente aspecto intramuscular. Aí realmente ficou um plano difícil de crivagem, de você mexer. E realmente no intraoperatório é uma situação meio que, digamos, desesperadora até do ponto de vista de profissional, porque se sabe que existe uma cultuação e algum tipo de busca sempre maior de uma pessoa, uma raiz, uma mulher bonita, que sempre quer ter um corpo bonito. E de repente você vê toda a estrutura desabada, né? Foi uma situação meio que, realmente é uma situação meio constrangedora e desesperadora. Só que aí a gente foi fazendo a reconstrução, graças a Deus não ficou nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de defeito. Eu acredito que ela tenha ficado até um pouco mais satisfeita com o corpo dela. A gente tentou até caprichar um pouco mais e foi isso. Agora, mais uma vez reiterando a possibilidade e a questão de não se procurar não fazer mais esse tipo de coisa, porque na vida a gente sempre tem escolhas, né? Então a gente pode escolher pelo caminho mais fácil, que aparentemente é o mais tranquilo, que vai ser mais rápido resolver, e às vezes o caminho que realmente é o correto, ele pode demorar mais, dar mais trabalho. Você tem que fazer uma cirurgia de maneira mais detalhada, utilizar um profissional que por vezes é mais caro. Então é um tratamento mais demorado, mas ele com certeza para o resto da vida ele vai trazer benefícios. Diferente de você ter uma atitude intempestiva, imediatista, querendo resolver o seu problema ali naquele momento, que pode perdurar por 1 a 2 anos, no máximo 5, mas sempre você vai colher as consequências. Algum momento da cirurgia tu pensou assim, ó, meu Deus, e agora? Deu em quê? Por vários momentos, né? Principalmente tinha um lado aí que estava mais comprometido, que era o lado esquerdo. É o mesmo lado que eu tive a trombose, né? Isso, que ele tinha até alguns focos de processo infeccioso ativo, que ele tinha até como se fosse, eu vou tentar falar na linguagem popular, mas é um pus, mas não é tão assim simples assim, não é tão simplório. Na realidade era um emaranhado de tecidos que porque o pus na realidade ele é substrato de uma degradação dos tecidos de defesa, né? Então aquele tecido de defesa, as células de defesa junto com teoricamente o que não é saudável para o organismo, ele começa a se degradar. E a degradação... Eu tô tendo tipo um granuloma, era esse? O termo correto é granuloma, mas eu ia tentar explicar de maneira simples. Então era um granuloma muito intenso, que é um tecido que não é correto, que é um tecido que ele deforma muito e ia ficar muito deformado. Então, na hora que eu retirei o granuloma, aí ficou realmente uma depressão muito grande. Porque isso é imunda, gente. Na sua... Realmente ela ficou muito batida, só que ela ficou batida de maneira anormal, porque ela vinha de cima, fazia uma depressão e depois subia um pouquinho e baixava de novo. Então assim, parecia um trampolim. E isso aí com certeza ela teria ficado desesperada com uma situação dessa. Realmente é uma situação embaraçosa demais. Tu já sabia que ia precisar colocar a prótese, né? Não, como eu lhe falei antes da cirurgia, eu ia tentar diversas maneiras técnicas para tentar resolver o problema de alguma maneira. Agora, sem a prótese, realmente não deu para fazer, porque todas as possibilidades que eu tentava fazer, eu tentei fazer retardo muscular e outras coisas, outras técnicas a ser utilizadas, mas como o tecido chegou até o nível muscular, não tinha como trabalhar com outra hipótese sem músculo do que sem a prótese. Então a única saída no momento, na situação, foi limpar bem os tecidos. Eu tive que fazer também um outro tipo de preparo intraoperatório, que a gente chama que é uma técnica que não é 100% aceita entre os médicos, mas ela hoje em dia ela é muito utilizada, que é você fazer a lavagem da loja com solução antibiótica. Então hoje em dia, depois do problema das micobactérias, com as próteses de silicone mamário, essa técnica ela vem sendo muito reacendida, né? Então se tem utilizado muito. Eu não utilizo de maneira habitual, mas no seu caso específico, como existia processo inflamatório e infeccioso ativo, eu tive que lançar a mão dessa técnica. E aí eu fiz uma lavagem, tudo que foi manipulado com solução antibiótica, tive esse cuidado para evitar um infortúnio pior, né? Foi tirado quantos litros de gordura? Tem mais ou menos a média. Quem vai saber mais ou menos quanto foi que colocou para completar para vocês terem uma noção do tamanho da mazela que tava? De gordura foi
da lipoaspiração foi feito 1,5 litro para 2, né? Fica ali naquele limiar. Foi enxertado tudo? Não foi enxertado, acho que 500 de cada lado. De cada lado. Porque existe uma gordura que a gente retira que eu não considero 100% viável. Então, os trabalhos que eu andei fazendo sobre isso, tem uma gordura que naturalmente eu desprezo. Porque como o índice de pega dela é muito pequeno, aí eu já acho que aquela gordura ela não vai pegar, e aí imagino que ela pode... Índice de pega é que o corpo absorve, é isso? Ou que o corpo não absorve? É que o corpo absorve, que aí no caso ele vai causar, por exemplo, imagine uma coisa, se eu coloquei para encher duas áreas, e aí eu coloquei uma gordura que eu sei que vai pegar 100% em uma área, e a outra que é o mesmo volume, mas eu sei que é uma gordura mais ou menos, pode ser que não pegue, estou tentando falar no linguajar simplório. Então vai que esse aqui pegou 100% e esse aqui ficou uma depressão. Imagine como seria o desprazer de ver que você colocou o mesmo volume, mas um lado ficou legal e o outro não ficou. Então é muito melhor você pecar pela excelência nisso, você usar só uma gordura que você tem certeza absoluta que vai pegar, do que você está mexendo com gordura que você acha que não pode não pegar. E aí é o famoso lago que acontece nos enxertos de gordura. Tem muito colega que diz, quanto é que pega seu enxerto? Não, meu enxerto pega 70%, 60%, 40%, 30% é absorvido. Na realidade, os estudos hoje em dia, eles comprovam que essa taxa de absorção é por causa dessa gordura que não é tão bem preparada. Entendeu? Você manipula muito, você leva ao meio ambiente que não é uma coisa legal, ou às vezes você faz os banhos de enxágue, né, para tentar lavar a gordura, mas quando você lava a gordura, você também elimina os fatores de crescimento e os fatores de estimulação, que é o fator rico em plaquetas e outras coisas mais que favorecem a pega do enxerto. Então existe uma série de detalhes e minúcias que fazem com que a gente despreze uma parte da gordura que a gente vai enxertar. Tanto é que a gente faz isso por meio de decantação, que a gente coloca a gordura em um recipiente e espera que essa gordura baixe, e aí, dependendo da zona que está acometida, você despreza o que não é bom e enxerta o que é considerado adequado. Então, gente, é isso. O procedimento foi esse, isso aí foi o que eu fiz. Pois é, doutor Dalvo, muito obrigada. Nada. E as suas redes sociais, doutor Dalvo? As minhas redes sociais são @DrDalvoNeto_Cirplástica. E o meu site é www.drdalvoneto.com.br. Então, gente, foi isso. Se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo e me sigam nas redes sociais. O Instagram é @RaissaTeixeiraMelo, o Snap é raissamelo.90. Beijo!